uma guerra contra o povo palestino, para a expulsão do povo da sua terra, para a expropriação dessa terra, né? Porque o elemento central desse tipo de colonialismo é a expropriação da terra, né? Como foi, por exemplo, um aspecto central do colonialismo português aqui no Brasil, o genocídio para a expropriação da terra, colonialismo britânico na América do Norte, colonialismo britânico na Austrália, colonialismo francês na Argélia, vai ter particularidades. Alemão na Namíbia. Isso. E vai ter particularidades. É por isso que o genocídio é um instrumento colonial, né? Tem esse livro do Mike Davis, historiador britânico, que chama Holocaustos Coloniais. Por isso que, né, a morte é um instrumento colonial, não é somente a exploração do trabalho, né? O genocídio é um instrumento colonial. E isso é nisso que o Papa busca se debruçar. Mas veja bem, é como a gente não usa o termo genocídio de uma forma relaxada, digamos aqui, hoje. Porque para explicar 48, a gente fala limpeza étnica, a gente não fala que é genocídio. Limpeza étnica é um outro crime de guerra, um outro crime contra a humanidade, né? Que ajuda a explicar em particular aquele fenômeno. Hoje, o que ajuda a explicar a gente é o termo jurídico genocídio, né? Que ao mesmo tempo é um fenômeno social e um fenômeno jurídico, que tem disputas em torno do que significaria, né? Mas é um processo comum, que tem contradições, né? E as contradições, por exemplo, a exploração do trabalho palestino em algumas circunstâncias, alguns territórios, como é o caso de Jerusalém, que eu busco explicar justamente no meu livro, né? Mas para o ponto de vista do colonialismo, qual é a lógica de você trancafiar mais de 2 milhões de pessoas num enclave e não explorar de uma forma sistemática o trabalho deles? Né? Para o ponto de vista de um colonialismo tradicional, né, de exploração do trabalho, escravização, essas coisas, não faz sentido a faixa de Gaza. Né? Mas quando a lógica, você olha para todo o território da Palestina e a lógica é a expropriação da terra, o elemento central, e o confinamento das pessoas sobreviventes em enclaves cada vez menores, que a gente chama de faixa de Gaza, na África do Sul a gente chamava de Bantustão, né? Nos Estados Unidos a gente chama de reserva indígena, né? Aqui a gente chama de terra indígena, né? Então, entra essa lógica, a expropriação da terra e dos recursos da terra. Faz todo sentido, né, Bruno? Você certamente conhece o sul do Mato Grosso aqui, Mato Grosso do Sul. Tem reserva ali no sul do Mato Grosso, em que você vê vários povos que foram distintos, de regiões distintas, eles foram empurrados e confinados, é onde teve uma grande mortandade de bebês, né? Então tudo se relaciona. O Bruno, gente, ele foi autor de um texto, coautor, né? Um texto que foi publicado pela Folha de São Paulo, foi muito debatido, chama Pela Palestina Livre do Apartheid Israelense. Vou ler um trechinho. O Bruno é coautor deste texto que diz o seguinte: pensar uma Palestina livre significa construir um Estado pós-apartheid ao estilo sul-africano. Significa construir condições para a reconciliação entre judeus e palestinos, não apenas pelo fim da ocupação, mas também na concessão de direitos iguais aos palestinos, cidadãos de Israel, do respeito ao direito de retorno dos refugiados palestinos e da restituição da terra e do trabalho palestinos roubados. Nas circunstâncias de hoje, você acha que esse Estado único, que eu também acho que, na minha opinião, Bruno, não tem mais 2 estados, isso virou os acordos os acordos de Oslo, para mim, são uma ficção. Então, você vê alguma possibilidade no momento que Israel começa a atacar Rafa? A possibilidade é muito pequena. Acho que hoje, nesse momento, qualquer possibilidade de resolução é mínima, né? O que a gente tende a ver no futuro próximo é uma continuidade do status quo, né, que é a condição de um único estado de apartheid. Né? A gente já tem um único estado. Né? Existe uma única soberania em todo o território da Palestina, no que a gente chama de Israel, que a gente chama de territórios palestinos ocupados de Jordânia e Gaza, né? E além das colinas do Golã sírias, que é a soberania israelense. Né? Eu estudando as propostas, por exemplo, defendidas pela esquerda israelense, pela esquerda sunista brasileira,
né, do que seria uma solução de dois estados, como, por exemplo, a iniciativa de Genebra, que é amplamente defendida pela esquerda israelense e esquerda sionista aqui no Brasil, por exemplo, o Estado palestino seria um Estado sem soberania. É um Estado palestino sem autodeterminação. Por exemplo, é um Estado palestino sem forças armadas, né? Com uma missão da ONU assegurando o controle sobre esse território. Então não tem como os palestinos se autodeterminarem verdadeiramente se a gente não pensar no Estado palestino sem forças armadas, né? Porque Israel vai continuar sendo uma ameaça tal qual é hoje, não é uma grande diferença, né? Muitos já chamam a autoridade palestina de Estado, o Brasil reconhece como Estado, né? Qual a diferença, então, que seria esse Estado palestino da autoridade palestina de hoje? Não teria muita diferença, né? Continuaria sendo profundamente vulnerável aos desejos das direitas, das esquerdas, do poder israelense, né? Então, eu não sou contra a solução de dois estados. Inclusive, a maior parte, se você perguntar, todos os pesquisas que fazem com palestinos, eles defendem dois estados. São pouquíssimos os palestinos que defendem um estado, né? Porque eles também têm uma recusa em conviver em um único estado com os israelenses, né? Mas eu, do meu ponto de vista particular, eu estudando esse negócio, né, eu entendo, como a gente argumenta nesse artigo, né, que uma solução sul-africana seria a mais possível de trazer justiça, né? Porque você inibiria essa possibilidade de ter duas forças armadas que poderiam entrar em choque, né? Uma pessoa, um voto. Isso, uma pessoa, um voto, né? As pesquisas que questionam, por exemplo, israelenses em torno disso, é menos de 10% da população israelense que aceitaria isso, né? É muito baixo, né? Enquanto a quem aceita o estado de apartheid é muito mais alto, por exemplo, atualmente em Israel. Então, eu vejo você encontrar uma solução política civil interna, como foi na África do Sul, né? E você fazer um processo de transição de justiça social, né? Uma justiça de transição, uma comissão da verdade, no qual os criminosos israelenses e palestinos sejam julgados, né? Contra os crimes contra a humanidade que foram feitos, uma transição política de integração, o que fazer com as extremas direitas de ambos os lados, que impedem a convivência, né, de ambos grupos sociais ali, né? Eu acho que isso é fundamental. E eu vejo a solução de um Estado a mais capaz de entregar a justiça. Mas eu não sou contra a solução de dois Estados, né? Mas a solução de é o fundo do slogan Palestina livre do rio ao mar, né? Porque a solução de dois Estados sempre vai manter a questão do retorno dos refugiados palestinos, né? A negação do retorno e os direitos iguais para os palestinos que são cidadãos de Israel, como a gente coloca ali nesse trecho, né? E os cidadãos palestinos de Israel, eles têm direitos muito limitados, né? Eles são vistos como uma quinta coluna, né? Eles são inimigos internos, são um problema de segurança nacional. Você transformar a sociedade israelense para uma democratização radical, eu vejo de uma forma muito difícil, quando os palestinos se mantiverem como essa minoria sem poder, como eles são, com poder, não sem poder, mas com poder muito diminuto, né? E na qual a esquerda israelense, que seria aliada desse processo, né, com poder muito diminuto, né? Eu vejo como uma congregação das forças palestinas e israelenses de uma forma geral, né, como a possibilidade de você fazer uma transição política.